Cara, sabe? Parece que é a terceira trombeta do Apocalipse que está tocando. Aquele negócio mexe com ele. Então essa máscara da perfeição, que muitas vezes nós gostamos de usar, pode ser até uma forma de ocultar as nossas fraquezas e as nossas deficiências. Dificilmente um pregador fala dos seus erros, dos seus pecados num púlpito. Dificilmente um pregador fala das suas humanidades. Então a gente vai aprendendo, aí você sai de um culto, você só escutou vitória, 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 aí sai ali a pessoa, como é que vai? Você, vitória! E aí nós vamos aprendendo essa arte da hipocrisia. Paulo por 2 vezes elogia a fé de Timóteo, diz assim, Paulo, olha Timóteo, eu gosto de você, porque você é um cara que tem fé sem fingimento. Só que nós associamos fé com fingimento. E às vezes essa máscara, esse personagem que a gente usa, é para esconder coisas que às vezes Deus quer tratar e a gente não quer deixar. As pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de se abrir. Às vezes você vai num seminário, as pessoas chegam, olha, tem uma área da minha vida, eu nunca falei para ninguém, meu pastor nunca pode sonhar em saber disso, e olha, irmãos, são tantas as máscaras. E a Bíblia nos desafia, eu fico empolgado quando eu leio a Bíblia, porque os homens que Deus usou eram homens. Fala para o seu vizinho do lado, você é crente, mas você é gente, cara. Fala, você não é feito de éter, não. Você é de sangue, de carne, de osso. Você pega lá o grande Noé, homem que ouviu a Deus, trabalhador, mas Noé tinha um defeito na área do mé. O negócio do mé pegava para o lado dele. A hora que o bicho viu o cheiro da cachaça lá, o negócio... O grande Abraão, sai da tua terra, Abraão. O cara larga tudo, você já pensou que exemplo de fé? Mas na hora lá da pressão lá, do rei lá, ele fica com medo e conta mentira. E não foi por uma, foi por 2 vezes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas na área sexual, moral e familiar, Davi foi um fiasco. Você pega Paulo escreve aos Coríntios dizendo, sede meus imitadores. Mas lá em Romanos 7 ele fala, gente, tem coisas na minha vida que eu quero fazer e eu não consigo, e tem coisas que eu não quero fazer e acabo fazendo, e eu chego à conclusão de que eu sou um miserável homem. Quando ele escreve para Timóteo nas suas últimas cartas, ele diz, olha, Cristo morreu por todos, mas principalmente por mim, o pior dos pecadores. Você pega o profeta Isaías, capítulo 1, ele começa a falar de umas... Pega o livro de Isaías é interessante. Do 1 até o 5 é só ai dos adúlteros, ai dos idólatras, ai das nações, ai, mas quando ele chega lá no capítulo 6 e vê a glória de Deus, ele diz, agora é ai de mim, ai deu. Ele não diz ai de mais ninguém, ele diz, porque os meus lábios são impuros, na minha boca tem impureza.
Veja, a Bíblia, ao contrário de narrar personagens mitológicos, fantasiosos, sem pecados, sem lutas, sem problemas. Veja os grandes. Gente, eu estava fazendo uma reflexão sobre os patriarcas. Você pega Jacó, o grande Jacó, que lá no Val de Jaboque, Deus o chama de Israel, mas esse cara teve uma existência triste. Os filhos, por decisões passadas, erradas, ele elege um filho em detrimento dos 11, ele repete o comportamento do pai Isaque, que escolheu ele e deixou Jacó de lado. Tudo que você não resolve na sua vida, você passa para a geração seguinte. Jacó foi o filho colocado de lado, não resolveu isso, ele passa para a geração seguinte, ele elege José e deixa os 11 de lado. Da mesma forma como ele viveu em guerra com um irmão, ele coloca os filhos em guerra. E lá no final da sua vida, ele diz a Faraó: Faraó, poucos e maus foram os meus dias. Às vezes decisões erradas, semeaduras que têm repercussões futuras. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a grande marca de um filho de Deus não é a perfeição. Alguém aqui de nós é perfeito? Aliás, tem coisas assim que são pegadinhas crentes, né? Assim, não, Jesus veio a esse mundo como homem, viveu sem pecado, para provar que você, como homem, pode viver sem o pecado. Ah, é? Então, alguém de nós não tem pecado? Se eu fosse perfeito, Jesus não precisava ir para a cruz. Você sabe quem é que gostava de dar essa aparência de perfeição? Eram os fariseus, gente. Esse mito da perfeição vem dos fariseus. Você lembra da parábola do pródigo, quando o filho mais velho, que Jesus faz uma referência clara direto aos fariseus, o filho mais velho da parábola do pródigo, olha para o pai e diz: jamais quebrei um dos teus mandamentos, jamais. Há tantos anos que te sirvo sem jamais quebrar um dos teus mandamentos. Máscara da perfeição. Se a perfeição não é a principal marca do Filho de Deus, a principal marca do Filho de Deus é o espírito de quebrantamento. Diga para o seu vizinho do lado, mas diga para ele com autoridade: se você não pode ser perfeito, diz para ele: se a perfeição está além da sua condição, você tem a condição de algo, de ser quebrantado, de se arrepender, de pedir perdão. O filho pródigo, que não era perfeito, saiu de casa, mas tinha um coração quebrantado. Bateu cabeça. E ele diz: eu pequei. Eu vou voltar até meu pai. Eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Enquanto o mais velho estava dizendo: jamais quebrei um dos teus mandamentos, o filho estava dizendo: pródigo, eu pequei, eu errei. Você não consegue ser perfeito com a sua esposa, mas você pode pedir perdão. Você nunca vai conseguir ser um pai e uma mãe perfeito, mas você pode sentar e se redimir com seus filhos.
Você não vai conseguir ser um líder perfeito. Você não vai conseguir ser um patrão perfeito. Mas você pode se assentar e dizer: pequei contra ti. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque quando o profeta Natã se levantou para dizer: você é o cara, você é o homem que adulterou, ele disse: é verdade, eu pequei contra o Senhor. O espírito de quebrantamento, o arrependimento, é o antídoto de Deus para sarar as nossas doenças, os nossos pecados e o nosso caráter. Vamos ficar de pé todos nós. Eu fico pensando às vezes, irmãos, eu fico pensando em mim, eu. Você se lembra que quando você era novo convertido, era mais fácil falar com você, com a gente. O pastor fazia apelo, você era um dos primeiros. Agora parece que a gente vai crescendo, e parece que a gente, em alguns aspectos, a gente vai ficando mais duro. O cara era novo convertido, às vezes até ímpio, ele dava show em humildade e quebrantamento. 10 anos depois de crente, ele é o show da soberba, da dureza. Se você quiser ser tratado no seu caráter, você precisa tirar a máscara, você precisa se humilhar, você precisa se quebrantar. Do contrário, o seu futuro pode estar em perigo. Eu fico pensando se muitos dos líderes, ou se muitas das nossas quedas, às vezes numa mensagem, às vezes num apelo, às vezes numa oportunidade que Deus nos dá, a gente puxa, essa é uma oportunidade de Deus. Aí você tira a máscara, fala: fulano, não estou dizendo que você tem que falar da sua vida para todo mundo, até porque seria um desastre, né? Mas se você tiver ao menos um Pedro, um Tiago, um João, como Jesus tinha, para no Getsêmani chamar esse Pedro, esse Tiago, esse João à parte, dizer: olha, eu quero dizer uma coisa que só se fala para amigos. A tristeza que sinto na alma é tão grande que parece que vai me matar. Se você tiver como Paulo, um Epafrodito, que ele chama de irmão, companheiro de lutas e de mais não sei o quê. Se você tiver como Davi um Jonatas, se você tiver como Abraão, aqueles 3 amigos, Aner, Escol e mais não sei o quê, que numa batalha lá com Ló, ele chama esses 3 caras e aí eles se aliam. Mas tudo isso exige esse espírito de quebrantamento. Irmãos, é tão importante quando você reconhece seu erro. Fica bonito. Você senta com seu filho e fala: filho, o pai quer te pedir perdão. O pai não é perfeito. Minha esposa,
eu quero te pedir perdão. Eu não sou perfeito. Quando você faz isso, você começa a influenciar. Você sabe que há uma diferença entre impressionar e influenciar. Quem tem máscara da perfeição impressiona, mas não influencia. Não influencia, não. Quem tira a máscara e mostra o coração, começa a influenciar. Começa a se conectar às pessoas. Fecha seus olhos um pouquinho. Quer fazer um solo, pastor? O que o Espírito Santo falou com você nessa noite? O que o Espírito Santo falou com você? Para que ele te trouxe aqui nessa noite? Fecha seus olhos. Eu citei aqui a história de um grande líder, de uma igreja de 14 mil pessoas, presidente da Associação Nacional dos Evangélicos dos Estados Unidos, conselheiro da Casa Branca, um dos 25 líderes com mais influência na América. Ah, pastor, mas eu sou tão menos que isso. E talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você, olha, faz uma revisão no caráter. Porque talvez isso que você está construindo para mim, o seu grande projeto, se a sua casa estiver sobre areia, isso pode cair, isso pode ruir. Mas eu creio que nessa noite, Deus quer chamar a nossa atenção para o espírito de quebrantamento. Deus quer chamar a nossa atenção para o espírito de quebrantamento. Se você deseja no seu coração, dizer, Senhor, eu quero esse espírito de quebrantamento. E o Senhor te falou essa noite sobre orgulho. Talvez esse é um dos apelos mais doidos. Mas se você sente que você é orgulhoso, você está duro, você quer colocar isso diante de Deus, você quer pedir Deus quebrantamento para a sua vida, vem cá na frente, eu quero fazer uma oração. Eu vou orar junto com você. Eu quero orar junto com você. Você quer pedir esse espírito de quebrantamento para a sua vida? Vem cá na frente. Pede o Senhor para trazer esse quebrantamento na sua vida. Pede Ele para te trazer esse quebrantamento, como o salmista Davi orou. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Cria em mim, Senhor. Pede o Senhor para trazer esse quebrantamento para a sua vida. Pede a Ele para trazer esse espírito de quebrantamento. Meu Pai, te peço perdão
por tudo que fiz. Falei, pensei, eu senti e te entristeci. Te peço perdão. Não me lances fora da tua alegria, ó Deus, da minha alegria, da tua salvação. Enche-me com teu Espírito, renova minha vida, faz de mim um verdadeiro adorador. Não me lances fora da tua presença, ó Deus, da minha alegria, da tua salvação. Enche-me com teu Espírito, renova minha vida, faz de mim um verdadeiro adorador. Venho tirar minhas máscaras diante de ti. Venho tirar minhas máscaras diante dos meus irmãos. Perdoa. Glória a Deus. Aleluia. Quando você está com seus olhos fechados, enquanto a gente estava aqui, eu me lembrei da história de um
de um grande avivalista na África do Sul chamado Erlo Sting. Ele, um alemão, na época na África do Sul, ele chegou ao fundo do poço. Nada ia para frente, nada crescia, nada prosperava. E no auge da crise desse homem, ele dobra o seu joelho e pede que Deus o tire daquele país. Ele, no desespero dele, no meio desse desespero, um dia alguém o chama para expulsar um demônio, que uma pessoa ficou endemoniada. Ele vai tentar expulsar esse demônio e o demônio não saiu. E ele ficou mais angustiado e pensou que o ministério dele tinha acabado. E na oração ele começou a dizer: Deus, acabou. Deus, nem os demônios me obedecem. E pela primeira vez na vida dele, ele escutou a voz audível de Deus. E ele escutou a voz audível de Deus dizendo: eu estou te podando. Foi isso que ele escutou. Eu estou te podando. Quem sabe você veio aqui e Deus tem áreas a tratar na sua vida. E quem sabe o Senhor está podando algumas áreas, como um agricultor, porque Ele está tentando cortar de você áreas, porque cortando esses ramos, essas folhas, você vai ficar mais forte, você vai estar mais forte, pronto para florescer. Põe a mão no seu coração, ora comigo assim: Pai Celeste, eu quero sair daqui nessa noite com a Tua palavra no meu coração. Senhor, que venha sobre mim este espírito de quebrantamento. Senhor, se eu não posso ser perfeito, eu posso ser quebrantado. E eu reconheço o meu orgulho, a minha dureza. E eu quero sair daqui com esse espírito quebrantado. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, aprender a voltar atrás, a pedir perdão. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, porque às vezes é tão difícil. Mas, Pai, que a mudança do meu caráter comece pelo quebrantamento. Traga esse espírito de quebrantamento sobre a minha vida, em nome